Em uma pequena aldeia chamada Betânia, vivia um homem chamado Lázaro, com suas irmãs, Marta e Maria. Era uma família amada, especialmente por alguém muito especial, Jesus. Sim, era essa Maria que, tempos depois, derramaria óleo perfumado sobre o Senhor e enxugaria os pés dele com o cabelo. Mas, naquele momento, o lar deles estava em angústia. Lázaro estava doente, gravemente doente. As irmãs, em desespero, enviaram uma mensagem até Jesus: Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: o resultado dessa doença não será a morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, mas, curiosamente, mesmo ao saber da situação, permaneceu onde estava, por mais 2 dias. Então, depois desse tempo, Jesus virou-se para os discípulos e disse: Vamos novamente à Judeia. Os discípulos ficaram alarmados e disseram: Instrutor, há pouco tempo os da Judeia queriam apedrejá-lo, e o Senhor vai novamente para lá? Mas Jesus respondeu com sabedoria: Não há 12 horas de luz no dia. Se alguém anda na luz do dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se alguém anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. E depois acrescentou: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Os discípulos, meio sem entender, disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Mas eles realmente não entenderam. Pensavam que Jesus falava do sono natural. Então o mestre foi direto: Lázaro morreu, e por causa de vocês, eu me alegro de que eu não estava lá para que vocês acreditem. Mas vamos até onde ele está. Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou a Betânia, soube que Lázaro já estava no túmulo, e já estava ali havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. E muitos judeus tinham ido até lá para consolar Marta e Maria. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta correu ao encontro dele. Maria, por sua vez, permaneceu sentada em casa. Marta, com os olhos marejados, disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Contudo, mesmo agora, eu sei que tudo o que o Senhor pedir a Deus, Deus lhe dará. Jesus respondeu: Seu irmão se levantará. Após as palavras de Jesus, Marta disse: Sei que ele se levantará na ressurreição no último dia. É provável que naquele momento, Jesus olhou para ela e com voz firme e esperança nos olhos, disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. E todo aquele que vive e exerce fé em mim, não morrerá jamais. Você acredita nisso? Marta declarou com fé: Sim, Senhor, eu acredito que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que tinha de vir ao mundo. Então Marta se afastou, ela foi chamar Maria, e, em particular, disse: O instrutor está aqui e está chamando você. Assim que Maria ouviu, levantou-se depressa e foi até ele. Jesus ainda não havia entrado na aldeia, estava no mesmo lugar onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, ao vê-la levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos pés dele e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando, e os judeus que a acompanhavam também. E então, ele se comoveu profundamente, e ficou aflito. Ele perguntou: Onde o colocaram? Responderam a Jesus: Senhor, venha ver. E então, profundamente comovido, Jesus chorou. Os judeus que estavam ali disseram: Vejam como ele o amava. Mas outros murmuraram: Não podia este homem que abriu os olhos do cego impedir que Lázaro morresse? Mais uma vez, profundamente comovido, Jesus foi até o túmulo. Era uma caverna, com uma grande pedra encostada à entrada. Jesus disse: Retirei uma pedra. Marta, irmã do falecido, hesitou. Senhor, ele já deve estar cheirando porque já faz 4 dias. Jesus respondeu:
Eu não lhe disse que se você acreditasse, veria a glória de Deus? Então retiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Na verdade, eu sei que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao meu redor, para que acreditem que tu me enviaste. E com uma voz forte, que ecoou nas rochas e no coração de todos ali presentes, Jesus clamou: Lázaro, venha para fora. E que era até então impossível aconteceu. O homem que estava morto saiu, com os pés e as mãos amarrados com faixas e com um pano enrolado no rosto. Jesus então disse: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fez, depositaram fé nele. Mas alguns foram até os fariseus para contar o que havia acontecido. Os principais sacerdotes e os fariseus então reuniram o sinédrio e disseram: O que faremos, visto que esse homem realiza muitos sinais? Se o deixarmos continuar assim, todos depositarão fé nele, e os romanos virão, e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, disse: Vocês não sabem nada, nem refletiram que é para o seu bem que um só homem morra a favor do povo, em vez de toda a nação ser destruída. Ele não disse isso por si mesmo, mas profetizou que Jesus morreria pela nação. E não só por ela, mas para reunir em um só grupo os filhos de Deus que estavam espalhados. A partir daquele dia, decidiram que precisavam matar Jesus. Por isso Jesus passou a não andar mais publicamente entre os judeus. Foi para uma cidade chamada Efraim, perto do deserto, e ali ficou com seus discípulos. A Páscoa se aproximava, muitos já subiam a Jerusalém. E entre conversas no templo se perguntavam: Que acham? Será que ele não virá à festividade? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus davam ordens. Se alguém soubesse onde Jesus estava, que o denunciasse, para que pudessem prendê-lo. Essa não é apenas uma história antiga. Essa é a história verdadeira da ressurreição de Lázaro, baseada no capítulo 11 do Evangelho de João. E se você aprecia ouvir histórias verdadeiras e fiel às Escrituras, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar o vídeo. Seus likes e comentários são importantes para que continuemos fornecendo informações verdadeiras da Palavra de Deus.